Mais uma vez, boa noite a todos. Esse é o mês de setembro, mês de aniversário da nossa casa, completou 40 anos, está completando 40 anos. E eu cheguei à conclusão que presente quem está ganhando somos todos nós aqui, sabe? Joana tem nos brindado esse mês com muita coisa maravilhosa. Hoje nós temos com a gente a Nete Guimarães, que veio do Rio de Janeiro. Ela é presidente da Casa Espírita da Esperança, palestrante por todo o Brasil e no exterior. E hoje ela está aqui com a gente em Santo André e estará também durante a semana toda, sábado e domingo em São Paulo, e volta segunda-feira, ficando até sexta-feira no ABC. A programação dela, para quem tiver interesse, está no quadro, ou me escrevam no teu meu e-mail que eu mando novamente. Então, Anete, é com você agora. Obrigado. Eu sou baixinha, né? Vocês não veem. Bom, agora... Eu estou me sentindo alta. Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na noite de hoje. O tema, às vezes, parece recorrente. Reencarnação. Normalmente, quando se fala de reencarnação em temas espíritas, a gente usa para justificar acontecimentos do presente. Por exemplo, é a explicação para as injustiças sociais, é a explicação para as diferenças entre as pessoas, por aptidões que as pessoas têm, ou explicações para transtornos físicos e mentais que você tem, tudo no passado. Então, normalmente, quando se fala da reencarnação, se usa para justificar o passado. E, normalmente, é uma forma de consolo. Mas saber como a reencarnação se processa, a sua mecânica, tem alguma aplicação prática? Ou só serve mesmo para explicar o passado? Muda o seu dia a dia esse conhecimento? Se é apenas uma explicação para os acontecimentos, é como história, né? É interessante você saber, mas não muda realmente o seu dia a dia. Ou não? Tem alguma aplicação diária o conhecimento da mecânica da reencarnação? Então, nós vamos falar hoje sobre uma tese que é de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. É uma tese muito interessante. Poucas pessoas falam especificamente sobre uma coisa nova que ele diz, que não estava, por exemplo, na codificação kardeciana. Mas nos chamou a atenção e nós resolvemos abordar esse tema e ver se existe alguma fundamentação científica nessa tese de André Luiz. E nós começamos fazendo uma referência a uma aula de psiquiatria. Nós estávamos assistindo uma aula e o professor discorria a respeito de como preencher uma guia de internação. Então, ele dizia que é muito importante você preencher corretamente uma guia de internação, porque o futuro do paciente estará determinado por isso. Todo profissional que pegar essa ficha vai avaliar esse conteúdo e vai determinar algumas ideias a respeito do tratamento. Então, é uma coisa de grande responsabilidade. Então, ele explicava, era uma aula assim, não era bem científica, como preencher a guia. Então, o que eram aquelas siglas, o que era isso, os nomes, SIG, isso e aquilo, e como é que você via se você não soubesse o manual. E foi ensinando, e chegou num momento de uma lacuna, porque era psiquiatria. E disse, bom, esse aqui interessa apenas aos profissionais da área psiquiátrica. Você deve colocar nessa lacuna o grau de transtorno mental. Eu estou substituindo transtorno, mas se de repente eu falar doença, porque na minha época era doença. Mudou, ficou politicamente correto, mas às vezes a gente escorrega, né? Então, interessa apenas a essa área e você deve dizer o grau de transtorno mental. É uma divisão de natureza administrativa e muito importante. Então, ele explicou. Por exemplo, grau 1. Transtornos de grau 1 são aqueles considerados de alta gravidade. Significa que esse paciente passou ou passará por diversas internações psiquiátricas. São aqueles casos em que o paciente é um risco para si mesmo
e para a sociedade. Oligofrenias, hebefrenias, esquizofrenias paranoides, em que no surto ele se torna agressivo ou na automutilação ou na agressão direta. E esses surtos, às vezes, acontecem apesar da medicação, o que significa que quando você vê num prontuário grau 1, ele já passou ou com certeza passará por várias internações psiquiátricas. E ele escreveu a respeito de como reconhecer. Bom, grau 2 são aqueles considerados de média a alta gravidade. São aqueles que, na medicação, mantêm estabilidade. Mas, na falta da medicação, ou no pular a medicação, ou qualquer transtorno físico que impeça a ação da medicação, levará a um surto e, possivelmente, uma internação. Mas, estando medicado e não tendo nenhum transtorno fisiológico que impeça a medicação, ele se manterá estável. Então, a esquizofrenia clássica, alguns surtos psicóticos sensíveis à medicação, paranoias e alguns tipos de transtornos suscetíveis à ação da medicação. Ou seja, se houver a internação, será uma falha medicamentosa. E ele explicou como reconhecer. Os transtornos de grau 3 são aqueles considerados de média gravidade. Não há indicação de internação, mas a medicação é essencial para a manutenção da estabilidade do paciente. Por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno bipolar. Na ausência da medicação, o sofrimento é significativo. Não há uma indicação de internação, mas ele necessita da medicação para a sua estabilização. Então, ele explicou como reconhecer grau 3, média gravidade. E os de grau 4, que são os considerados de baixa gravidade. São aqueles que não têm indicação de internação hospitalar e não têm indicação de medicação de suporte. Medicação, quando acontece, será episódica. Por exemplo, transtornos para dormir, transtornos de ansiedade, em que a medicação é um paliativo, mais ou menos como você dá uma Novalgina, por exemplo, para atenuar a febre. A medicação não é essencial para a manutenção da estabilidade do paciente. E a indicação terapêutica é a psicoterapia, porque ele não tem um transtorno de base ou um transtorno de fundo químico. E aí ele explicou como preencher, tal, todo mundo. Mas, professor, essa é uma divisão meramente administrativa? É só para você ver que tipo de paciente ou tem alguma fundamentação científica? Claro que tem fundamentação científica. Sim, mas a gente não viu. O professor falou sobre tratamento e tal. Tem alguma fundamentação? Sim. A fundamentação está ligada justamente à origem desses transtornos. Como assim? Os transtornos de grau 1, aqueles considerados de alta gravidade, são aqueles em que a origem do transtorno acontece entre 0 a 6 meses de idade. Como assim, professor? Estamos falando de um transtorno mental? Sim. Porque um transtorno de profundidade é um transtorno em que atinge a essência do eu. E o eu se forma entre 0 a 6 meses de idade. Por exemplo, é o momento em que você estabiliza no cérebro as áreas responsáveis pela estruturação da personalidade. A personalidade começa a se formar entre 0 a 6 meses. E nós que já lidamos com crianças, então quem teve contato com crianças ou tem contato com crianças, está próximo à criança, pode notar perfeitamente o momento em que o eu começa a se manifestar. É o momento em que você vê a criança brincar com parte do próprio corpo. Você nota a criança brincando com a mão e dando risada. Ela mexe a mão e ri, porque naquele momento ela descobriu que é ela quem mexe a mão. Já pegaram o bebê? Ele brinca com o pezinho, ele brinca com a mãozinha, e aí ele nota que ele faz o movimento para brincar com o móvel. Antes, ele até assustava, ele fazia um movimento involuntário e aquilo mexia. Mas agora não, ele faz de propósito. Ele acabou de descobrir quem é ele. Ou seja, ele acabou de estabilizar as bases neurológicas do eu. E é a fase essencial da formação da personalidade. Em cima do eu, nós temos a base que dará origem à nossa personalidade. Qualquer falha no desenvolvimento que atinja essa fase causará os chamados transtornos de profundidade.
que são os processos esquizoides mais intensos, onde você tem a desagregação da personalidade, incluindo a desagregação do eu. Por isso, eles não têm noção da realidade ou têm muito tênue um tipo de relacionamento social. Daí, os transtornos de alta gravidade. A segunda grande fase de desenvolvimento é aquela que vai de 6 meses de idade a mais ou menos 3, 4 anos de idade. É a segunda grande fase do desenvolvimento, que é a fase do reconhecimento do outro. E quando há algum problema nesta fase, dará origem aos transtornos de grau 2, de média a alta gravidade. Essa fase é uma fase muito interessante, que a partir dos 6 meses de idade, você começa a formar uma área cerebral responsável pela memória de longo prazo. E juntamente com a memória de longo prazo, vem uma outra capacidade que o ser humano adquire, de reconhecer o outro. Porque antes era o mundo inteiro e o seio da mãe era o seu centro. Aí ele estabeleceu o eu, mas o resto é uma coisa só. Porque, por exemplo, antes disso, o bebê é de quem? De quem estiver levando. Não é verdade? Quem pegou é o dono. Porque ele não é capaz de fazer o quê? Distinções entre as relações. Então, a partir de 6 anos e até mais ou menos os 4 anos de idade, ele vai estabelecer o reconhecimento da realidade dos outros como estruturas individualizadas. E você pode notar o momento em que isso começa a acontecer. Era o momento em que todo mundo ia visitar o bebê. Que lindo esse bebê, posso pegar? Todo mundo pegava, era coisa. De repente, o bebê começa a estranhar. Ele pega e assusta e chora. E reage mal. Eu não sei, ele era tão bonzinho e agora começou a ficar estranho. E aquilo vai piorando, né? A criança era tão sociável, ela começa a se retrair. Aí chega, ela esconde. E você não sabe explicar, porque antes os outros eram uma unidade, agora não. Ele começa a reconhecer aqueles que estão ali sempre, aqueles que estão de vez em quando, aqueles que você já viu e os estranhos. E nesse momento, você acabou de distinguir o que nós chamamos de os outros. E quando você tem um transtorno, daria origem aos transtornos de média a alta gravidade. Porque se você não for capaz de distinguir esses outros, eles se tornam uma massa sólida, que são os processos esquizoides, de fragmentação da personalidade. A terceira grande fase do desenvolvimento se dá a partir dos 4 aos 7 anos de idade. É algo mais sutil. Você já estabeleceu a identidade do eu, já estabeleceu a identidade dos outros, e agora você vai fazer o que nós chamamos de ajuste fino. Você vai estabelecer as hierarquias afetivo-motivacionais entre esses outros. Esse tipo de processo é de natureza química. Porque uma coisa que nós descobrimos sobre o cérebro é que as informações se processam através de pulsos elétricos. Então, quando você observa uma cena, este é um carro vermelho. Isso são informações objetivas. E elas são conduzidas no cérebro através de impulsos elétricos, os chamados impulsos nervosos. Porém, quando alguém pergunta, e aí, gostou do carro vermelho? Essa distinção já é de natureza química. E é a partir dos 4 anos até os 7 anos de idade que você vai estabilizar essas características que são de natureza química. Por exemplo, existem aqueles outros que eu amo, aqueles outros que eu gosto, aqueles outros que eu conheço e aqueles outros pelos quais sou totalmente indiferente. Essas são gradações de natureza emocional e essas emoções são mediadas por neurotransmissores, ou seja, são processos de natureza química. Se você tiver qualquer alteração no seu desenvolvimento nesta fase, dará origem aos transtornos de grau 3, considerados de média a baixa gravidade. São transtornos de natureza química, daí a necessidade de medicação, mas não têm origem neurológica. Então, com a química estabilizada, você estabiliza os sintomas. Na ausência dessa química, você tem os transtornos da personalidade,
dos seus processos emocionais. Por isso, a medicação é uma indicação nesses quadros. Após os 7 anos de idade, você tem o seu cérebro estruturalmente totalmente formado, tanto neurologicamente quanto quimicamente. De maneira que, a partir daí, qualquer transtorno que surgir será um transtorno de utilidade e não um transtorno de profundidade. Como assim? Você tem os seus neurônios estabilizados, formados, você tem a sua química cerebral estabelecida e os seus problemas agora serão de utilização da sua personalidade. Ela está formada e agora você vai usar. E nesse momento em que você começa a utilizar-se desses recursos, você tem os seus problemas de desenvolvimento. Se você tiver um transtorno mental decorrente dessas relações, será um transtorno de superfície, que não tem indicação de medicação ou de intervenções diretas sobre a química cerebral. Será um transtorno cuja indicação terapêutica será a psicoterapia, porque você irá trabalhar a forma com que você utiliza a sua personalidade. E assim, ele descreveu os transtornos mentais e as fases em que, teoricamente, eles iriam surgir. E foi um assunto interessante, porém, o que nos chamou a atenção foi a coincidência das faixas etárias. Porque já nos era familiar uma colocação. 0 a 6 meses, 6 meses a 4 anos, de 4 a 7 anos, alguma coisa chamou a atenção. E nós já tínhamos no centro acabado de estudar os livros da série de André Luiz. E nos chamou a atenção 7 anos. Né? E esses 7 anos, em André Luiz, tem uma colocação muito importante. Num determinado livro ele diz: a reencarnação, fisicamente falando, se completa aos 7 anos de idade. Como assim se completa aos 7 anos de idade? A reencarnação não acontece no momento da concepção? Não. A reencarnação começa na concepção, mas só termina aos 7 anos de idade. Mas espera aí, por que termina aos 7 anos de idade? E André Luiz só coloca que aos 7 anos de idade você está ligado ao corpo totalmente. Por isso você está reencarnado. Enquanto você não estiver totalmente ligado ao corpo, a reencarnação não se completou. Bom, é uma tese de André Luiz. E a gente tem que acreditar nisso? Não necessariamente. Mas existe alguma fundamentação científica para essa tese de André Luiz? Sim. Além da coincidência dos 7 anos e a aula de psiquiatria, havia uma outra coincidência. O que acontece aos 7 anos? É uma idade cabalística, que é o número 7, uma coisa assim? Não. O que acontece especificamente aos 7 anos de idade? Aos 7 anos de idade, em termos biológicos, nós temos todos os nossos sistemas orgânicos totalmente formados. E a partir daí, a cada 7 anos, você troca praticamente todas as suas células, com exceção dos neurônios cerebrais, que só se completam, em termos físicos e químicos, aos 7 anos de idade. Ou seja, aos 7 anos de idade, você tem todos os seus sistemas orgânicos funcionais para viver. Você é totalmente dono do seu conteúdo físico. Ou seja, André Luiz faz sentido? Faz. Porque se a reencarnação é a ligação do espírito molécula a molécula, você só tem todas as suas moléculas aos 7 anos de idade. E a partir daí você só faz crescer. Tem tudo, só cresce. Você está totalmente formado. E aí a reencarnação física completou-se. Ok, interessante. Então existe alguma fundamentação. Né? Aos 7 anos, você não tem mais transtorno estrutural, você tem um transtorno de uso, 7 anos faz sentido. Ok, mas tem uma outra coisa de André Luiz que nos chamou a atenção. Lembra dos 4 anos que falou? Tem uma outra passagem de André Luiz muito interessante. André Luiz sai do nosso lar e vai fazer uma excursão em outra colônia. É uma das primeiras excursões que ele faz. E quando ele chega da colônia, ele tem uma surpresa, que ele ainda não tinha visto em nosso lar. Ele vê crianças indo para a escola. Mas peraí, criança no mundo espiritual? E a reencarnação? Não é todo mundo velho? Todo mundo já viveu não sei quantas vezes, não tem criança, tudo adulto e velho. Da onde vêm essas crianças no mundo espiritual? É uma coisa para pensar, não é não? Se todo mundo aqui teve trocentas vidas, todo mundo é o quê? Adulto. Como é que tem criança no mundo espiritual? Ele perguntou, mas crianças no mundo espiritual?
Sim. E a mentora vai e repete. Você sabe que a reencarnação fisicamente se completa aos 7 anos de idade. Você encontrar crianças no mundo espiritual depende do momento em que ocorre a desencarnação. Como assim? Se a desencarnação acontece antes dos 4 anos... Coincidência, ó. Tem coincidência mesmo? Antes dos 4 anos de idade, você, quando retorna ao mundo espiritual, o faz como um adulto. Porém, se a desencarnação acontecer após os 4 anos de idade, há cada vez maior probabilidade de você retornar como uma criança, fazer o seu desenvolvimento no mundo espiritual até atingir a idade adulta e assumir as suas características anteriores. Aí disse, mas por que acontece aos 4 anos? Bom, é exatamente o quê? A metade do processo reencarnatório, né? Que é 4 anos, é 3 anos e meio, 4 anos. E o que acontece aos 4 anos de idade? Tem alguma fundamentação? Ou uma fantasia? O André pode ser o que ele quiser, né? Não está na codificação. Ele pode dizer, um médium, um espírito, pode ser fantasia. Tem algum fundo de verdade isso? Não, a formação do espírito tem alguma fundamentação, sim. O que acontece aos 4 anos? Vamos pensar. Você já deve ter ouvido falar, né? Para botar música, Mozart, principalmente para o bebê ouvir. Por que vocês já ouviram falar de botar Mozart para o bebê ouvir? Por quê? Para estimular os neurônios, não é não? Então, pega o bebê e bota Mozart, porque estimula os neurônios. Por quê? Por que Mozart? Não pode ser música popular, não? Por que fala Mozart especificamente? Isso é o seguinte, é que a música de Mozart tem uma complexidade, assim explica lá, um neurologista que levantou essa tese, e ele foi apoiado pela comunidade, né? Estimula a multiplicação dos neurônios. Por quê? Porque toda vez que o bebê é exposto a determinados estímulos, o cérebro responde multiplicando os neurônios. Mas isso só funciona até os... Já ouviram isso? Até os 4 anos. Quer dizer, depois não serve mais botar música nenhuma? Não. É que o seu objetivo era multiplicar os neurônios. Teoricamente, se você multiplicasse os neurônios, ele teria maior probabilidade de ter coeficiente intelectual mais alto. Após os 4 anos de idade, não é mais assim que responde. Por quê? Porque aos 4 anos de idade, você já tem a estrutura neuronal necessária. Toda vez que você for submetido a um estímulo após essa idade, você vai multiplicar as sinapses cerebrais e não mais os neurônios. Porque os neurônios se multiplicam até 4 anos de idade. Espera aí. Se os neurônios só se multiplicam até os 4 anos de idade, aos 4 anos de idade você tem todos os neurônios necessários para trabalhar. Logo, nesse momento, o espírito está ligado ao corpo pelo cérebro. Então, nesse momento, o perispírito está ligado ao corpo pelo cérebro. E acontece bem no meio do processo, não é? Termina aos 7, mais no 4, cérebro. Agora, se você está ligado ao cérebro, vamos voltar. No início do processo reencarnatório, né? Você tem um espermatozoide e um óvulo, lembra? Juntou, você tem uma célula. Aí a pergunta, você está mais encarnado ou mais desencarnado? Você está muito mais desencarnado do que encarnado, né? Então, essa célula se divide em duas, de 2 em 4, e aí vai numa progressão geométrica. Uma semana você tem centenas de células. Mas, mesmo assim, uma centena de células no corpo. Quantas tem no perispírito? Trilhões. Você tem trilhões de células no perispírito. Ou seja, uma centena aqui, trilhões aqui. Você está muito mais para lá ou muito mais para cá? Lá. Então, você só está ligado ao corpo por um punhado de células. Qual é a aparência que tem isso? Se você pudesse dizer, olhando, você veria assim, eu estou vendo um protoplasma aí ao seu redor, é um espírito reencarnante. Vamos ser mais ver. Eu estou vendo uma gosma estranha aqui ao seu redor, é um espírito reencarnante. É assim que o povo vê? Eu estou vendo uma gosma estranha aqui ao seu lado, é um espírito reencarnando. Porque se você pudesse olhar, é o quê? Gosma. Não é não? Quando você está reencarnando, você parece gosma? Como é que você aparece? O que é que os videntes veem? O que é que tem na literatura? Vem um espírito adulto, né? Mas por que espírito adulto? Ele não está reencarnando? Sim, mas ele só está preso ao corpo por
algumas células. E o resto? É do perispírito anterior, não é? Então, quando ele sai do corpo, ele sai com aparência de protoplasma ou de espírito anterior? Do espírito anterior. Faz sentido, né? Bom, aí começa o desenvolvimento, multiplica, aquela multiplicação toda. Quando você tem, assim, umas 3 semanas de gravidez, quando ele sai do corpo, ele teria que parecer um peixinho, né? Estou vendo um girino aqui do seu lado, é um espírito reencarnante. Esse girino não tem cérebro, logo não tem olhos, não tem ouvido, não tem nada, não é não? Ele tem uma sequência de células, mas não tem nenhuma estrutura. Se ele não tem nenhuma estrutura, quando ele sai do corpo, que estrutura que ele usa? A estrutura anterior. Ok, interessante. E aí nasce o bebê. Nasceu o bebê, recém-nascido. Esse recém-nascido tem um cérebro, mas esse cérebro está completo? Não. Até quando ele vai se desenvolver? Até os 4 anos. Mas naquele momento em que o recém-nascido nasceu, ele enxerga? Não. Sinto muito, mas ele não enxerga. Ele vê luzes, sabe? É uma cegueira funcional, né? Ele não é capaz de focalizar o cristalino, então ele não pode fazer foco nenhum. Outra coisa, ver é uma questão de memória, não é? Ele tem a memória necessária? Então, ele pode até captar luminosidade, reagir a estímulos visuais, mas não tem nem onde guardar isso. Então, esse bebê enxerga. E escutar? Ele capta sons, mas escutar é só captar sons? Não, é o quê? Bem mais do que isso, né? É processar esses sons, é reconhecer. E para você reconhecer qualquer coisa, o que você precisa? Memória. E a memória permanente começa a se desenvolver a partir dos 6 meses de idade. Então, a criança responde a estímulos, mas verdadeiramente ela não escuta e não vê. Quem diz isso? É a biologia. São as capacidades que você tem em termos biológicos. Mas espera aí, existe um conflito aí, né? Será que essa tese de André Luiz faz sentido? Vamos lá. Então, até esse tempo, quando o espírito sai do corpo, ele está ligado ao corpo pelo cérebro. Agora, um detalhe, recém-nascido. Quanto tempo ele passa dormindo? É mais fácil dizer, quanto tempo ele passa acordado? Das 24 horas do dia, se a gente for somar, ele passa umas 4 horas acordado, né? E isso dividido ao longo do dia, né? Ele mama e dorme. Mama, tanto você der 3 em 3 horas, lembra? Ele mama e dorme. Se ele não tiver cólica, não tiver nada, ele vai fazer esse circuito o tempo todo, é ou não é? Mama, dorme, mama, dorme. E a maior parte do tempo ele passa dormindo. Quando ele dorme, ele vai para onde? Vai para onde? Para o mundo espiritual. E ele vai como recém-nascido? Não, vai como? Como espírito adulto. Até quando ele, quando sai do corpo, é adulto? Lembram? Com 6 meses. A partir de 6 meses, você tem um que os médicos chamam de um surto de desenvolvimento. Não tem aquele salto, a criança estira, né? Tá, assim, daqui a pouco ele dá um estirão, aí para, aí um estirão, não tem? Pois é. A partir dos 6 meses, lembram? Você fixou os seus sentidos, está tudo mais ou menos funcionando, e você começa a desenvolver o quê? A memória permanente. Com a memória permanente, esses estímulos são mais do que estímulos. Eles já são o quê? Aprendizado. Porque agora você pode guardar. E como você pode guardar, você pode o quê? Agora, para acumular esse aprendizado, o que você tem que fazer? Aumentar o espaço, não é isso? Então, toda vez que você é submetido a um estímulo, como é que você responde? Multiplicando. Então, você tem uma explosão de multiplicação neuronal. Em nenhum outro momento da vida você tem uma tão intensa multiplicação de neurônios como acontece entre 6 meses e 4 anos de idade. Então, aquela explosão, tanto que a gente chama um processo o quê? De hiperdesenvolvimento. Bom, nesse momento, o bebê começa a ficar cada vez mais tempo o quê? Acordado. Vai aumentando, lembra? Ele passava dormindo. Então, a partir de 6 meses é que você pode notar, se você prestar atenção, que a partir daí ele vai ficar o quê? Ele começa a ficar... Ele ficou muito excitado, não quer dormir. Antes não acontecia. Agora, por que excitação? Estímulos.
Ele começa a ficar ansioso pelos estímulos. Ele descobriu que ele mexe, então ele quer fazer isso. E ele fica excitado, não quer dormir, que ele vai perder tempo. Se eu estiver dormindo, eu não vou poder mexer com essas coisas. Então, ele passa a ter comportamentos que não são meramente biológicos. Ele começa a ter respostas que são o quê? Aparentemente de natureza psicológica. Isso aumenta exponencialmente. Então, quanto mais o bebê, mais tempo acordado. Com 4 anos, mudou totalmente a rotina, não é não? Bom, à medida que ele vai ficando cada vez mais tempo acordado, quando ele sai do corpo, ele vai fazendo o quê? À medida que o cérebro cresce, ele vai se ligando ao corpo pelo cérebro. E à medida que você vai crescendo esse cérebro, a exigência vai ficando maior. Mas até esse momento, quando você sai do corpo, que cérebro você usa? O anterior, não é? Então, a memória anterior, a visão anterior, a audição anterior, tudo que era seu. Mas à medida que a exigência do corpo aumenta, você começa a sair cada vez mais como criança e cada vez menos como um adulto. Quando você atinge os 4 anos de idade, o cérebro já está exigindo tudo de você, lembra? Agora, você é uma intensa esponja absorvendo informação. Agora não tem mais independência. Você está ligado ao espírito e o corpo pelo cérebro. Então, quando você sai do corpo, sai como criança. Então, entre 3 anos e meio e 4 anos, você ora sai como adulto, ora sai como criança, tem essa transição. A partir dos 4 anos, você só sai como criança. Então, se você desencarnar a partir daí, você vai para o mundo espiritual como uma e vai fazer o seu desenvolvimento lá. Faz sentido? Então, talvez André Luiz não esteja só fantasiando, talvez tenha alguma fundamentação. Mas, peraí, mesmo assim, é muito abstrata essa fundamentação. Tem mais alguma coisa que você pode dizer? Sim, tem uma coisa interessante. Existe uma briga fundamental entre a psicologia e a biologia. Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia admite uma terapia chamada regressão à vida intrauterina. Já ouviram falar? Regressão de memória à vida intrauterina. Isso é um fenômeno paranormal? Não. É um tratamento perfeitamente aceito pela comunidade científica. Você pode ser ateu, que você entende perfeitamente a regressão à vida intrauterina. Inclusive, quando você vai fazer uma psicoterapia, naquele questionário você responde e pergunta: como foi a gestação? Como foi o parto? Foi natural? Foi cesárea? Não sei o quê. Por que ele pergunta isso? Porque a forma como se deu a gravidez e o parto afetam psicologicamente o indivíduo. Afetam? Vocês acreditam nisso? Não é questão de crença, é a comunidade científica. A psicologia entende perfeitamente as influências da gestação e do parto na sua personalidade. Baseado em que eles afirmam isso? Tem fundamento? Tem. Por exemplo, regressão à vida intrauterina. Nesse momento em que você é colocado em transe, você diz coisas que você sentiu. Em alguns casos, até que ouviu durante a gestação. E o mais interessante é quando você vai perguntar, as experiências são tão vastas e significativas que a regressão de memória à vida uterina é perfeitamente aceita pela psicologia. É um fato da psicologia, fato científico. Não é abstração nem religião. Mas peraí, vocês sabem que a biologia absolutamente não concorda com isso. Sabe por quê? As objeções que eles fazem muito sentido, né? Então você faz uma regressão de memória, vida uterina, e lá você diz: eu estou sentindo medo, um medo horrível, minha mãe está com medo de não sei o quê, um incêndio e não sei o que lá. Aí, mãe, teve um incêndio quando eu estava... Sim, teve, mas você nunca viu, eu estava grávida. E você vê que aconteceu, é um fato. E não é só um, são muitos. Aí o biólogo chega assim: impossível. Como assim impossível? Impossível você lembrar do incêndio. Por quê? Primeiro, você não tinha cérebro para lembrar, não tinha ouvido para ouvir incêndio, não tinha coisa nenhuma. Então não tinha jeito humano possível de você ter essa informação. E pior, mesmo que tivesse, guardar para lembrar depois. Porque a área do cérebro responsável por guardar isso não existe. Tem razão. Tem razão. Eles têm razão. Se você ouvir isso, você vai concordar que o problema é que a psicologia tem um monte de experiências que demonstram que você tem essa memória. Mas peraí, e aí?
Da briga entre a psicologia e a biologia, ganhamos nós. Porque a biologia tem toda a razão, não tem como lembrar. Impossível para o ser humano lembrar. Mas a psicologia mais lembra. Tudo bem, é impossível fisicamente lembrar, mas lembra porque não é o corpo que lembra. Quem é que sai do corpo? E o cérebro de quem? Com o cérebro de um adulto, com a visão de um adulto, com a audição do adulto, com a memória do adulto, que pode perfeitamente lembrar. Então, existe algo ou alguém que pode realmente se lembrar. Porque o fato é que se lembra, mas a biologia diz que isso não pode. E os dois estão absolutamente certos. Então, se o corpo não pode lembrar e a psicologia afirma que lembra, você tem que explicar isso. E tem que ter outra hipótese para explicar. Então, isso é interessante. Então, talvez André Luiz não esteja fantasiando totalmente. Talvez haja um fundo de verdade no que ele diz. Mas não é só essa experiência. Existem outras experiências também. Por exemplo, havia um casal nos Estados Unidos da América do Norte, e vocês têm que entender que nos Estados Unidos é uma tradição, por exemplo, famílias muito ricas se tornarem mecenas, né? Patrocinadores das artes ou das ciências. E aquela família em particular era patrocinadora das ciências, particularmente de um hospital universitário na cidade onde eles residiam. E isso tinha alguns séculos de existência, porque é uma família tradicional. E o patriarca daquela família tradicional era um homem jovem, tá? Era agora o chefe da família, ele era casado com uma esposa também de família tradicional, tinha um filho de 5 anos e a sua esposa estava grávida. E eles tinham feito largas contribuições àquele hospital universitário, de maneira que ele tinha acesso ao que havia de melhor em tratamentos. Bom, e ela estava grávida. O problema é que, ao longo da gravidez, ela começou a ter sérios problemas de saúde. E esses problemas foram se multiplicando, apesar de todos os tratamentos, o que levou a um parto prematuro. Ela teve um parto prematuro. E o que se entendia na época com relação à prematuridade? Era um bebê muito prematuro. O que se sabia era o seguinte: um bebê prematuro não tem um sistema imunológico competente. E existe um grande risco dele contrair infecções. Logo, a medicina achava que o melhor tratamento para um prematuro seria o quê? Isolá-lo numa incubadeira dentro de uma UTI neonatal. E o procedimento para manter a esterilidade do ambiente era: somente o pessoal do serviço tinha acesso a esse ambiente. Por isso, quando você tinha um bebê prematuro, ele era entregue a essa UTI e você podia visitá-los em 2 ou 3 períodos do dia e vê-lo através de uma janela dentro da incubadeira. Então você ia lá, tinha meia hora, 40 minutos, você podia ver o bebê ali, chorar um pouquinho e ia para casa. Por quê? Porque era um risco para o bebê você tocá-lo. Era um risco para o bebê você entrar, porque podia levar o quê? Germes. E como o bebê era ainda imaturo, os germes poderiam matá-lo. Faz sentido? Faz, eles têm toda a razão. O sistema imunológico não está completo, ele vai se completar. O pulmão dele é imaturo, o risco é muito alto. E ainda é hoje? Sim, ainda é. Bom, e assim eles fizeram. E, infelizmente, o bebê não evoluiu bem. Ele começou a ficar muito mal, os batimentos cardíacos ficaram instáveis, eles não estavam conseguindo manter a pressão arterial, e o médico então falou com o pai e disse: pai, sinto muito, o bebê não está evoluindo bem. Sinto dizer que possivelmente ele não vai passar do dia de hoje. Então se prepare. O pai ficou sensibilizado, a mãe estava em casa com o filho mais velho, ele voltou para casa para contar. E contou para a esposa as expectativas, e ela começou a chorar, os dois estavam abraçados chorando, quando entra o menino. O bebê que tinha nascido era uma menina. Entra o menino. Por que vocês estão chorando? Um olha para o outro e pensou assim: vamos contar. E resolveram falar a verdade. Olha, nós recebemos a notícia. Você sabe que a sua irmãzinha nasceu, mas ela é muito fraquinha, muito doentinha, e nós sabemos agora que ela não vai resistir. E o que significa? Que ela vai morrer. Minha irmã vai morrer, mas eu nem a conheci. Sinto. Eu quero conhecer a minha irmã. Eu esperei tanto tempo. Ela não vai morrer sem eu conhecê-la. Eles olharam para o outro. Faz sentido. Eu quero me despedir da minha irmã.
Então, eles acharam que era uma coisa válida, acharam importante. Era um pensamento que eles tinham, eles eram modernos com relação à educação. Eles concordaram, entraram em contato com o hospital. Bom, a criança vai morrer, nós gostaríamos de nos despedir. Mas não pode entrar na UTI. O senhor não disse que ela vai morrer? Que diferença faz, então? Nós queremos que o nosso filho se despeça da irmã. É uma forma de encerrar o capítulo e achamos que é importante. Bom, eles eram os principais patrocinadores do hospital. E pensaram, realmente o bebê vai morrer, não faz diferença. Eles aqueceram. E eles foram, era de manhã, e eles foram para a UTI. Primeiro, uma criança de 5 anos não entrava nem no hospital, quanto mais no UTI neonatal, mas entraram. E a criança entrou, se aproximou da incubadeira, pôs as mãos. Oi, raio de sol, que era o apelido que ele havia dado ao bebê na barriga. E ele tinha o hábito de conversar com o bebê na barriga. E, especificamente, cantar uma musiquinha. Ele pôs a mão, oi, raio de sol, e começou a cantar uma canção. No momento em que ele disse, oi, raio de sol, e começou a cantar, o coração do bebê disparou. Os batimentos subiram e a pressão se estabilizou. Os médicos acorreram e o bebê estabilizou os sinais vitais. Bom, voltem ao meio-dia. Ao meio-dia eles voltaram. Oi, raio de sol, voltei. E começou a cantar. No momento em que o bebê ouviu a voz, os batimentos subiram, a pressão se estabilizou e o médico disse, voltem à noite. Não preciso dizer que eles passaram a frequentar a UTI neonatal, o menino ia visitar, e toda vez que ele entrava e dizia, oi, raio de sol, os batimentos do bebê subiam. Espera aí. Segundo a biologia, bebê não tem memória, bebê não escuta, bebê não entende coisa nenhuma. E não era qualquer voz que tinha isso, era especificamente a voz do seu irmão. Alguma coisa estranha tem aí, não é? Não preciso dizer que o bebê reagiu bem, saiu da UTI, sobreviveu, se tornou uma moça muito formosa, que Divaldo Pereira Franco conheceu numa viagem, e por isso a gente sabe da história. Porém, o que é interessante são os desdobramentos do caso. O casal resolveu, então, investir especificamente o seu dinheiro em pesquisas sobre procedimento com prematuros. E esses altos investimentos, especificamente nessa área de pesquisa, deram frutos muito interessantes. Um deles, vocês já devem ter ouvido falar, chamado bebês canguru. Já ouviram falar disso? O que são os bebês canguru? Eles perceberam que isolar o recém-nascido, apesar de ser o procedimento tecnicamente mais indicado, não tinha os resultados esperados. Quando você mantinha o recém-nascido próximo à mãe, aos seus batimentos cardíacos, ao seu cheiro, o bebê tinha um desenvolvimento superior. Ok, mas isso é muito psicológico, o médico não acredita nessas coisas, mas por quê? Porque diminuía a produção de um hormônio chamado cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse, e bebês ficam estressados. E essa proximidade, e o cortisol, quanto maior o seu volume sanguíneo, mais compromete o sistema imunológico. Logo, eles isolavam o bebê para que o sistema imunológico ficasse mais maduro e não ficasse suscetível à infecção. O estresse desse isolamento aumentava o cortisol e deprimia o sistema imunológico. Então, eles perceberam que quando o bebê tinha contato com a mãe, se aproximava dela e era mantido próximo a ela, o cortisol caía e o sistema imunológico se tornava mais reagente. Ou seja, o custo-benefício da exposição do prematuro aos germes era menos perigoso do que isolá-lo numa incubadeira. A partir daí, a UTI neonatal foi franqueada às mães, porque eles diziam que as mães tinham que ter contato com o bebê e os bebês reagiam positivamente a isso. Mas peraí, bebê reconhecia? É a única explicação, porque é o seguinte, nem toda enfermeira é ruim, tem enfermeiras dedicadas, que amam recém-nascidos, que amam bebês. Então, e são carinhosas, mas não faz diferença. Não é qualquer mulher, é a mãe deles que faz a diferença. Ou seja, o bebê reconhece a mãe. Então, a medicina já reconhece que o bebê recém-nascido reconhece a mãe. E não só a mãe, descobriram que reconhece o pai. Lembra da voz? A explicação é porque a voz é isso, é aquilo. Os pais convivem. E mais agora,
inclusive avós que têm contatos constantes com a gestante, muitas vezes são reconhecidos também. Logo, hoje, a UTI entra qualquer um. Então, pode receber visitas como? Não só pode receber visitas, como os pais e a mãe são exigidos a sua presença para participar dos cuidados do prematuro, porque eles reagem melhor. Então, a medicina reconhece a necessidade do contato recém-nascido com a mãe, porque ele a reconhece. Espera aí, a biologia... Não pode. Não concordamos. Se o recém-nascido não tem o hipocampo desenvolvido, não pode reconhecer ninguém, quanto mais sua mãe não reconhece nada. Ainda mais que ele estava lá de dentro e não reconheceu. Então, não tem jeito. Ah, o cheiro como? Se ele estava dentro do líquido amniótico, não sentia cheiro nenhum. Então, a biologia diz que é impossível para o recém-nascido reconhecer qualquer pessoa. Eles têm razão? Tem toda a razão. Porque reconhecer, olha o nome, reconhecer significa o quê? Lembrar de. Bom, para lembrar de, você tem que ter o quê? A memória do fato. Se você não tem lugar no cérebro para pôr isso, então não pode lembrar de, não pode recordar, não pode sentir falta do que você não sabe e não conhece. Correto? Tem lógica? Tem. Mas a medicina demonstra que não interessa que não pode. O bebê lembra. E a gente demonstra isso. O seu nível de estresse diminui na presença da mãe. Então, ele está reconhecendo, essa pessoa é diferente do resto. Não é qualquer mulher. Senão, você botava qualquer uma ali. Mas não é qualquer uma. É a mãe dele. Então, na briga entre a biologia e a medicina, ganhamos? Porque os biólogos têm razão? Tem, perfeitamente. Tem pura lógica fundamentada, bem direitinho. Os médicos têm razão? Sim. Então, o fato é que a biologia diz que é impossível. E é. Os médicos dizem, ele lembra. E é verdade. Então, eles terão que descobrir uma outra explicação para esse fato. Então, se o bebê não pode lembrar, mas lembra, quem lembra? Por quê? Porque quando o bebê sai do corpo, o cérebro não é de um bebê, é de um adulto, com a visão de um adulto, com o nariz de um adulto, com a memória de um adulto que lembra perfeitamente bem quem é sua mãe, quem é seu pai, e em alguns casos, quem são seus avós. Então, talvez André Luiz tenha razão? Fica cada vez mais nítido que ele pode ter razão. Mas não é só isso. Existem outras teses que dão ainda mais fundamentação. Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar de teste de QI, não? Na década de 60, isso estava super na moda. Por quê? Porque houve o final da guerra, a bomba atômica explodiu, os Estados Unidos ganhou a guerra, e os cientistas ganharam um destaque monstruoso, lembra? Einstein, Planck. Então, era aquela onda, os gênios, os superdotados. E aí começaram a identificar, como é que a gente identifica um gênio? E aí surgiu o teste de QI, para identificar o gênio. Bom, e se a gente puder identificar o gênio criança? Já pensou poder explorar aquele intelecto e tal, desenvolver mais? Então a gente teria, em vez de um gênio, um super gênio. Então, correu atrás da ciência e tentar detectar os gênios antes para poder melhorar o seu desempenho acadêmico. Porque quase que a gente perdeu Einstein, né? Porque ele foi reprovado na escola, não foi admitido no Instituto Politécnico, era considerado retardado. Já pensou se ele tivesse acreditado? Então, para evitar que coisas assim acontecessem, eles queriam identificar os gênios antes que alguém estragasse alguma coisa. Então, daí, construiu-se uma tecnologia, avançou-se na pesquisa e surgiram os testes de QI. Bom, e quando a gente fala, mal a criança aprendia a falar, aplicava o teste de QI, né? Para descobrir o gênio. Já pensou, com 2 anos, já pensou, a gente começa a botar Mozart, essas coisas todas. Já. Maravilha! E fizeram o teste de QI. E foi um sucesso. Identificaram um monte de gênios. Bom, se são gênios, merecem uma educação superior, não é? Educação para gênios. Então, começaram a popular as chamadas escolas para superdotados. Então, fazia o teste de QI, a superdotado, então, é uma escola especial. E vários problemas começaram a surgir. Porque um grande número de falsos positivos apareceu. Crianças que foram diagnosticadas como gênios e não eram. E começaram a ter sérios problemas psicológicos pelo nível de exigência que a família e a sociedade fazia, já que eram gênios, eles esperavam
que eles fizessem coisas maravilhosas. E eram crianças perfeitamente normais que passaram a ter vários transtornos de comportamento devido a essa exigência descabida. Mas, peraí, o que é um teste de QI? Teste de QI chama coeficiente de inteligência. Como é que se faz um teste? É o seguinte, você tem que fazer uma série de tarefas num determinado limite de tempo. E existem expectativas com relação à idade. Quanto maior a sua idade, maior número de coisas você é capaz de fazer, identificar e lembrar. Bom, se você consegue cumprir certas tarefas antes da idade regulamentar, significa que você é precoce. E a precocidade é o quê? Um sinal de genialidade. Então, eles faziam um teste. Pegavam a criança de 2 anos e meio e submetiam-nas a vários testes de memória, de aptidão, de cognição, disso, daquilo outro. E ela dava respostas de criança muito mais velha. Então, se ela deu uma resposta numa capacidade superior à sua idade cronológica, então ele é um... O problema é que ele era um gênio com 2 anos e meio, mas quando chegava aos 5, não era mais. Era uma criança perfeitamente normal, que dava respostas perfeitamente normais. Mas peraí, onde foi que a gente errou? Depois desse monte de problemas, hoje em dia, só se aplica testes de QI em crianças a partir de 7 anos de idade. Por quê? Porque a partir dos 7 anos de idade, não existem quase falsos positivos. Quando você faz o teste, você tem a resposta concreta. Tudo bem, a gente faz isso hoje. A partir de 6 anos, a gente bota 7, mas 6 anos, que é a idade do colegial, né, que entra na... E você pode aplicar o teste de QI. Não se aplica mais teste de QI em crianças antes dos 6 anos de idade. Por quê? Porque a partir dos 6 anos de idade para baixo, o número de falso positivo começa a subir exponencialmente. Quanto mais nova a criança, maior o número de falsos positivos. Com 2 anos e meio, 3 anos e meio, o número de falsos positivos chega a 38%. Mas peraí, tudo bem. Mas qual a explicação para um troço desse? Por que com 2 anos e meio é gênio, com 5 é uma criança normal? Bom, aí a neurologia deu a resposta. Não, é a síndrome da hiperatividade neuronal. O que significa? É que, a partir da criança exposta a estímulos, os neurônios se multiplicam, lembra? Então, quando a criança começa a falar, você começa a falar com ela, né? E começa a explicar, começa isso e aquilo. Aí, ela é exposta a estímulos, os neurônios reagem como? Se multiplicando intensamente. Então, ele dá falsas respostas. Isso é esquisito demais, não é? Não explica muito bem. Mas os pedagogos têm outra explicação. É o seguinte, é que a criança de 2 anos e meio convive muito com adultos. E ela capta muita informação e ela imita os adultos. Então, ela imita a estrutura verbal, imita a resposta, etc. Então, por isso, ela parece mais madura do que é. Quando ela tem 5 anos, ela já vai à escola, convive com outras crianças e passa a ter respostas mais naturais. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, a explicação do pedagogo é que a criança de 2 anos e meio é um papagaio? Não é um papagaio. Então, ela vê os adultos e imita. Ok, se você fizer o teste de QI no papagaio, dá gênio? Explica essa coisa do papagaio? Porque, olha só, o teste de QI não é só um teste de memória. É um teste de acuidade mental. É um teste cognitivo, a capacidade de processar informação. Não é um teste que possa ser aplicado no papagaio, é? Não. Então, a resposta é coerente. A pergunta é, por que dá gênio aqui e não dá aqui mais adiante? Ou ele é ou não é. Por que ele é precoce agora e não é mais depois? Ele simplesmente é hiperatividade neuronal e fica por isso mesmo. E o fato é que não dá. Então faz a partir dos 6 anos que aí você não tem problema. Ok, mas a dúvida fica, não é? Por que isso acontece? E acontece, pensa bem, menino de 2 anos, né? Que tem certas opiniões, que pede coisa, que é uma roupa, que é isso, eles têm cheio de opinião, depois eles ficam mais maleáveis, né? Tem uma fase assim que eles estão... Aí, alguns educadores, alguns psicólogos, não, é uma fase reativa, ele está testando os limites, mas tem uns limites estranhos, não gosto dessa roupa. Eu me lembro do meu filho chegar, eu não gosto de tomar café aqui. E por quê? Porque você não sabe arrumar a mesa direito. Ok. E como é que se arruma a mesa direito? Você não sabe nem pôr os copos certos. Que copos? Você tem, aqui só tem um copo, tem que ter 3. E meu filho, para que você quer 3 copos? Um para a água, um para o suco, um para o vinho.
Certo. E onde ele na vida viu vinho, se nós nunca tivemos isso em casa? Ele descreveu uma mesa francesa, tinha que ter 3 talheres, tinha que ter não sei quantos pratos. E ele só tinha 3 anos de idade. Você vai botar tudo isso para uma criança de 3 anos de idade. E eu descobri, por exemplo, ele não comia fruta. Ah, mas muita criança não come fruta, é um trabalho dar fruta para a criança e não sei o quê. Até eu descobri que se eu cortasse as frutas, desse garfo e faca para ele, e ele não pusesse a mão na fruta, ele comia. O problema era não sujar as mãos. Era nojento a coisa de sujar as mãos, então ele tinha horror. E ele chegou para a avó, você quer um presente? Eu estou indo para os Estados Unidos, eu quero um presente. O que você quer? Eu quero um terno e gravata. Mas, meu filho, terno e gravata é quente, mas eu quero um terno e gravata. Aí, vó é vó, né? Deu um terno e gravata para ele. E ele, vamos sair. Querem botar terno e gravata. E teve que comprar outros ternos. Então, tem várias fotografias, palestra de Valdo, eles de terno e gravata. Todo arrumadinho para ir para a palestra. E ele assistia sentadinho na cadeira, nunca correu, nunca deu uma pau nem nada. E, assim, muito educado, né? Que coisa boa, isso não deu trabalho nenhum. Né? E eu pensei que seria assim, ele não se sujava, não estragava nada. Então esse vai ser fácil de criar. Com 5 anos se emporcalhava igual a todo mundo, fazia tudo igual. A roupa largada, tudo, perdeu tudo. Síndrome da hiperatividade neuronal. Que pena que acabou. Mas isso é muito comum. Bom, talvez tenha sentido André Luiz. A explicação dele é mais plausível. E se nós pegarmos um livro de doutora Ellen Van Bach, muito interessante. Doutora Ellen Van Bach era uma psicoterapeuta de origem canadense, radicou-se nos Estados Unidos, e ela, num dos seus livros, conta a história de um jovem paciente, que ela chamou de B. A história de B. A história de B é muito interessante. B nasceu numa família de origem italiana, radicada nos Estados Unidos. Eram trabalhadores, imigrantes, e fazendo a vida no sonho americano. E B foi o primeiro bebê da família a nascer em solo americano. Então havia uma expectativa enorme, era uma família grande, unida, muitas pessoas, e ele foi o primeiro bebê. Né? E B, quando nasceu, foi muito esperado, muita expectativa, e B era lindo, um bebê lindo. E à medida que B cresceu, apaixonou a família, porque além de lindo, era muito simpático, era um bebê que sorria, era um bebê que ria, e as pessoas estavam apaixonadas por B. E à medida que B foi crescendo, eles descobriram outras coisas interessantes. Descobriram que B tinha uma paixão pelos bombeiros. Se você quisesse agradar B, bastava dar um caminhão de bombeiro, um boneco de bombeiro, não preciso dizer que o quarto de B era só sobre bombeiros. E B amava os bombeiros. E quando B começou a falar, então já não era paixão, era amor profundo que a família tinha. Porque além de lindo, simpático, ele era tão inteligente. E o mais incrível era quando você conhecia B. B, com 2 anos e pouco, você chegava, um estranho, olá, tudo bem? Eu sou B. Vem cá, sua casa tem prevenção contra incêndios? E B discorria largamente a respeito dos cuidados que você deveria ter para contra os incêndios. E ele explicava como deveria ser, e ele falava dos bombeiros, ele conhecia a hierarquia dos bombeiros, ele tinha paixão pelos bombeiros. E quando alguém falava que ia fazer uma visita ao campo, ele ficava muito mais sério. Você sabe o perigo dos incêndios florestais? E ele falava a respeito dos incêndios florestais, e ele nunca tinha visto uma floresta. Ele vivia numa zona urbana, nunca foi uma floresta, mas ele falava a respeito dos cuidados para evitar os incêndios florestais. Ele tinha paixão pelos bombeiros. Mas a família percebeu que B não era uma criança comum. E estava na moda os testes de QI. B é um gênio. E a família resolveu que, se ele era um gênio, ele deveria ter acesso à melhor educação. A família juntou seus recursos e levaram B para fazer um teste de QI numa escola para superdotados. E B foi fazer o teste. E não preciso dizer que o teste foi incrível. B era incrivelmente talentoso. B, com certeza, era um gênio. Muito acima da sua idade. Os testes cognitivos de B, os testes mínimos, B foi um sucesso. E a escola disse que aceitaria perfeitamente que B fizesse parte dos quadros escolares. E devido aos seus resultados, teria até uma bolsa. Então a família fez um sacrifício enorme para que B tivesse acesso à melhor educação. E B foi para uma escola para superdotados. E foi um sucesso. B se desenvolveu maravilhosamente bem e a família estava felicíssima. Passado algum tempo, a mãe foi chamada à escola. Mãe, tem algum problema em casa? Não. Bom, é que B
tem andado um pouco triste. Ele não quer participar das atividades e quando a gente chama, ele diz que está muito triste. A gente pergunta o que aconteceu e ele não nos diz. Tem algum problema? Não, que eu saiba, não tem problema. E ela foi conversar, B, o que houve? Não, nada. E esqueceu. Passou algum tempo, os pais foram chamados na escola. Mãe, B tem um problema. B se recusa a participar das atividades, B tem se negado a se alimentar, porque o horário é integral. E quando a gente pergunta, ele diz que está triste demais para comer. Nós estamos preocupados com B. Algo está acontecendo, esse não é um comportamento normal. A mãe ficou muito preocupada. Isso é muito sério. E foi conversar com B. Resolveu apertar. B, o que está acontecendo? Alguém maltratou você, B? Foi uma professora? Foi um coleguinha? Alguém fez alguma coisa para você? E ele disse, não, você vai responder, você não vai ser sem responder. Qual os problemas? Você não gosta mais da escola, não quer? Eu gosto da escola, então diga, B, por que isso está acontecendo? Sabe, mãe, eu sou B, seu filho. Mas eu também sou Mark, capitão dos bombeiros da cidade de Nova York. E eu estou com muita saudade da minha esposa e dos meus filhos. Ai, a mãe riu. Todo mundo da família conhecia Mark. Desde que B se entendia por gente, os bonequinhos se chamavam Bark, capitão dos bombeiros. Mark era o herói dos incêndios. Mark era o grande herói dos bombeiros de B. Então, toda vez que ele falava sobre um bombeiro, falava do bombeiro Mark. Toda a família conhecia o bombeiro Mark. E ele deu risada, entendi. E ela foi falar com a professora. Bom, professora, é o seguinte, B tinha um personagem imaginário, era um bombeiro, o bombeiro Mark. Todas as aventuras do bombeiro ele contava, desde que ele contava sobre os bonequinhos, era o bombeiro Mark, o capitão, esse é o capitão, esse é esse, e o capitão era sempre o bombeiro Mark, que viveu muitas aventuras, salvou crianças assim, fez isso, fez aquilo outro. Então, é uma história de B. Ah, entendemos, uma fantasia. Sim, mãe, mas está prejudicando o seu desenvolvimento. A gente tem que diminuir isso. Então, nós gostaríamos da colaboração dos senhores. Vamos tirar essa coisa dos bombeiros, que isso já está afetando o seu comportamento. Os pais concordaram. Enquanto B estava na escola, trocaram o quarto. Tiraram os bombeiros, chamaram a família. Não queremos mais que falem sobre bombeiro. Trocou por cowboy, astronauta, outras coisas. E não quero uma palavra sobre bombeiro. Se B falar de bombeiro, ninguém mais fala isso. Falem sobre astronauta, cowboy, o que vocês quiserem. Menos bombeiro. Toda a família concordou, todos amavam B. E assim fizeram. E B piorou. Muito. B não queria comer. B tinha dificuldade para dormir. Por que, B? Eu estou muito triste. Estou com saudade da minha esposa e dos meus filhos. Os professores disseram, então, mãe, sinto muito, vocês precisam de ajuda profissional. E foi aí que entraram em contato com a doutora Ellen Van Bach. E, a partir daí, o relato muda que a doutora Ellen fala, então, sobre o seu encontro com B. E ela também se apaixonou por B. Ele era extraordinário. Jamais você diria que era uma criança de 3 anos de idade. Parecia uns 12. Em alguns momentos, parecia um homem. A sua capacidade de conversar, de falar, é impressionante. Ela ficou muito impressionada. E ela começou a conversar com B. E ela ficou muito preocupada. Se B está num quadro depressivo. Eu sinto muito, mas essa depressão está severa. E, infelizmente, eu terei que iniciar uma medicação. Mas ele é tão jovem. E medicação, a senhora sabe, tem efeitos colaterais. Eu não me sinto capaz de fazer isso. Eu gostaria de fazer uma última tentativa. Os senhores me permitem? Do que se trata? Eu gostaria de tentar um choque de realidade com B. Como assim? Eu talvez, se ele for confrontado com as suas fantasias, ele possa reagir. Eu não faria isso com uma criança, mas ele é tão maduro que talvez a gente possa fazer isso. Se ele for confrontado com as suas fantasias, ele pode chegar à conclusão de que elas não são reais e reagir. E eu não teria que iniciar uma medicação, porque se ele não melhorar, eu infelizmente terei que iniciar uma medicação. Os senhores concordam? Esse não seria um procedimento com uma criança, mas ele é tão maduro, talvez seja uma oportunidade. E eu sinto que é o comportamento mais correto, os pais concordaram. E ela, então, em vez de negar, passou a perguntar. Então, eu gostaria de saber sobre o bombeiro Mark. Você poderia me dizer? O bombeiro Mark é de Nova York. E a sua patente é capitão dos bombeiros da cidade de Nova York. É mesmo? E onde fica o quartel dos bombeiros de Nova York? E ele disse.
A central tal lugar, etc. É mesmo. E o bombeiro Mark morava onde? E declinou o endereço. E ele era casado? Sim, não sua esposa. E ele teve 3 filhos, e declinou os nomes, os endereços e as coisas. É mesmo, mas... E Mark nasceu onde? E ele disse. E disse mais. Disse o número do seguro social do bombeiro Mark. E a doutora Ellen ficou muito preocupada. Era uma fantasia muito minuciosa. Ele saiu e ela resolveu, então, pesquisar aquelas informações. E quando ela pesquisou, ficou muito zangada. Ela entendeu que essa criança não estava ficando psicótica, ela era vítima de abuso. Parece, naquela época não tinha Google, tá? Porque quando ela foi pesquisar, ela descobriu que o bombeiro Mark realmente existiu. Havia morrido 10 anos antes do nascimento de Mark e ele tinha aquele número de seguro social. E uma criança jamais poderia ter acesso às informações. Então ela entendeu que alguém maldosamente estava alimentando as fantasias de B. B era muito talentoso e uma pessoa mal intencionada estava explorando essas características. E ela chamou a família. Disse, olha, B não está psicótico, B está sendo vítima de um abuso, explicou o que estava acontecendo, que alguém estava abusando daquela criança. E os pais ficaram assim, revoltados, mas quem poderia fazer isso? Fizeram a pesquisa, mas não chegaram à conclusão. Não importa. O que importa é que nós podemos fazer alguma coisa. Então, lembre-se do nosso vamos, então, dar um choque de realidade em B. Ok. Os pais concordaram e a doutora Ellen entrou em contato com a viúva do bombeiro Mark. Ligou para ela, aquele endereço, ela ainda morava no mesmo local, e começou a conversar. Falou a respeito do jovem paciente B, o que estava acontecendo, e da necessidade que ela precisava de despertá-lo daquela fantasia psicótica. Meu marido Mark, sim. E a viúva ficou penalizada com o pensamento, mas será um prazer, com certeza. Mark adorava as crianças, etc. E ela concordou em participar de uma entrevista, onde ela deveria confrontar as fantasias de B. Então, no dia aprazado, a família sabia, a viúva estaria presente, todos sabiam, menos B. Então, no dia aprazado, ela estava no consultório, quando B entra pela porta. Olá, doutora Ellen. E quando ele se vira, fulana, sou eu, seu marido Mark. E começou a perguntar. Perguntou sobre os filhos, familiares, amigos. Falou de detalhes da vida dos dois. E num determinado momento, ele fala a respeito de uma marca de nascença que ela tinha na parte interna da coxa direita que somente seu ginecologista e seu marido Mark poderiam descrever. No final da entrevista, a viúva vira para a doutora Ellen e diz, o que acontece eu não sei, mas esse é meu marido Mark. Será possível que a criança está possuída pelo bombeiro Mark? Será que eu acredito nessas coisas? Ela não tinha formação religiosa, apesar de seus pais serem... Ela nunca teve, ela era basicamente agnóstica, ela nunca pensou a respeito, mas que explicação seria possível para aquilo? E ela estava chocada. Bom, B melhorou, ficou mais alegre, voltou às atividades. E a doutora Ellen, e agora? Não pode ser. E ela resolveu pesquisar a respeito. Será que existe algum antecedente para esse acontecimento? E à medida que ela começou a pesquisar, ela travou contato com uma hipótese que ela não tinha pensado. Reencarnação. Conheceu o trabalho do Dr. Ian Stevenson, Dr. Rabindranath Banerjee, Dr. Morris Nesserton. E, mais especificamente, um psicoterapeuta infantil de Nova York que havia descrito num congresso um caso muito semelhante ao de B. E era mais fácil de entrar. Entrou em contato com esse terapeuta. Disse, olha, eu tenho um jovem paciente, um cara que eles chamam de... o médico disse, é a síndrome da hiperatividade neuronal. Como assim? Sim, é uma psicose causada por um excesso de multiplicação dos neurônios. Mas não se preocupe, não precisa fazer medicação. Eu já tive esse problema. Você deixa para lá, não dê muito valor a isso, não fale a respeito, que isso desaparece em torno de 4, 5 anos de idade. Se você iniciar a medicação, os resultados são desastrosos. De maneira que não faça nada. Fale para que eles não vitalizem as fantasias, que é uma psicose temporária, resultado da hiperatividade neuronal e que desaparece em torno de 4, 5 anos de idade. Peraí, parênteses. Essa idade, coincidência, né? Bom, e a doutora Ellen, mas
E qual a explicação? Isso, a hiperatividade neuronal. Sim, mas é uma psicose muito nítida, não é? Eles captam a informação dos redor. Sim, talvez no caso dele fosse possível, mas o bombeiro Mark morava em Nova York, uma cidade de 134 quilômetros distante. Não podia ser essa explicação. Mas o fato é que B melhorou bastante, continuou na escola e cresceu, passou um tempo. E quando B tinha 5 anos de idade, ele não tinha a menor lembrança do bombeiro Mark. E também não era um gênio. Era uma criança perfeitamente normal. Hiperatividade neuronal explica isso? Qual a explicação mais plausível? Doutora Ellen, a partir desse momento, aquele caso foi um divisor de águas na sua formação, ela abandonou a clínica infantil e se dedicou à pesquisa da reencarnação. Ela escreveu 3 livros, um deles, Recordando Vidas Passadas, que contém a história de B, em que ela desenvolveu uma metodologia para demonstrar se a reencarnação seria ou não fato. E eu acho, de entre todos os pesquisadores, a que teve o maior sucesso nesse tipo de experiência. Então, ela escreveu num deles o resultado da pesquisa, em outro a metodologia que ela utilizou, que é revolucionária, muito interessante, Recordando Vidas Passadas, Você Já Viveu Antes e Vida Depois da Vida. A coincidência de títulos acontece, mas doutora Ellen Van Bach. Bom, mas o que nos interessa é 4 anos de idade, 2 anos e meio. Espera aí, o que foi que aconteceu com D? E por que o que aconteceu desapareceu em torno de? Por quê? Qual a explicação? É que antes dos 4 anos de idade, quando você sai do corpo, você sai como um adulto, com as lembranças de um adulto, com a memória de um adulto. E alguns mais sensíveis podem trazer essas lembranças. Em alguns casos, apenas como uma aptidão maior, ou uma cognição maior, ou então como lembranças autênticas e nítidas de sua vida anterior. E por que desaparece em torno de 4 anos de idade? Porque no momento em que a reencarnação chega na fase crítica do cérebro está totalmente envolvido, quando ele sai do corpo, sai como uma criança, com o cérebro de criança, com a memória de criança, com a cognição de criança e com um comportamento totalmente compatível com a sua idade cronológica. Então, é um falso gênio, porque não é gênio, é que é um adulto num corpo de criança. Um gênio mantém essa capacidade durante toda a sua vida, mas esses falsos positivos não são causados pela genialidade, são causados por uma precocidade que vem de um espírito adulto que guarda algumas lembranças. Isso acontece com todo mundo? Não, é uma questão de sensibilidade. Porém, essas características são tão comuns e tão intensas que a tese de André Luiz tem cada vez mais chances de ser verdadeira. Ou seja, reconhecer a mecânica da reencarnação afeta a nossa vida diária? Quais as consequências desse conhecimento? Vamos imaginar um divórcio litigioso. O que é um divórcio litigioso? Significa brigas de parte a parte, não é verdade? E entre elas a guarda das crianças. É muito comum. E é muito comum que essas brigas sejam resolvidas na frente de um juiz. E é muito comum também os pais descobrirem que não pode dizer qualquer coisa na frente das crianças. Porque a criança vai na frente do juiz e repete tudo. Depois que eles aprendem algumas coisas, eles não falam mais certas coisas na frente das crianças. A colocação, a explicação é porque para não traumatizar, não, é para não ter testemunha. Porque a criança vai e conta tudo. Mas não tem esse mesmo pudor em falar certas coisas na frente dos bebês, não é verdade? Porque bebê não lembra. Bebê não tem memória. Bebê não é testemunha. E bebê não vai contar para ninguém. Então, se você chegar na frente de uma criança de 5 anos e disser: você é um peso para mim, eu te odeio. O que ele vai entender disso? Mamãe está nervosa hoje, né? Ele vai entender exatamente o conteúdo emocional dessa afirmação? Ele vai entender a dimensão intelectual desse fato? Não. Mas se você disser ao seu bebê de 3 meses: eu odeio você,
Você é um peso para mim. Quem vai ouvir? É um bebê de 3 meses? É um adulto. Com a memória de um adulto, com a capacidade cognitiva de um adulto e com a capacidade de reagir de um adulto. Agora, vamos entender a dimensão emocional disso. Imagine que você está num CTI. Sofreu um acidente. Aparentemente está em coma. Não reage, não responde, não fala, mas você tem consciência de tudo ao seu redor. Você escuta as pessoas falando sobre você. Você está ali conscientemente, mas não é capaz de... Isso acontece? Imagine você está ali com seus familiares e eles dizem: e agora, quem vai arcar com o peso? Você está incapaz. Você não pode tomar conta de si mesmo. Você não pode ir ao banheiro. É uma posição totalmente indigna. Você está nu. Você é uma coisa numa cama. Qual a sensação? Sabendo que as pessoas ao seu redor te encaram como um peso morto. Qual a sua dimensão emocional? Podem imaginar? O que é reencarnar? Se não ficar tetraplégico, incapaz de se comunicar, muitas vezes consciente, dependendo de alguém que tome conta de você. E esse alguém que deveria lhe fornecer a segurança, deveria lhe fornecer os instrumentos, os recursos para o seu desenvolvimento, diz: você é um peso para mim, uma carga sobre os meus ombros. Qual a reação emocional? Sendo que o detalhe é que essa pessoa é sua mãe ou seu pai. O problema é que para alguém como é muito triste, mas é um adulto. Esse outro é um adulto, mas está realizando um trabalho muito minucioso, muito importante. Ele está formando um cérebro novo. E nós sabemos sobre as cargas emocionais, sobre as vibrações, ódio, mágoa. São vibrações altamente patogênicas. E se você está nesta fase de desenvolvimento, exposto a esse tipo de emoção, que sequelas você pode ocasionar ao seu desenvolvimento? Voltando ao início da palestra. Os transtornos de alta gravidade são aqueles que são plasmados entre 0 a 6 meses de idade. Faz sentido? Tem uma explicação mais plausível? O que você está dizendo, então? Que os pais têm responsabilidade? Vamos lá. Freud fala muito, que a culpa é da mãe. Isso é até uma brincadeira, mas fala, né? Mas nós somos espíritas. E como somos espíritas, cada um tem a mãe que merece. Então, existe o quê? Lei de afinidade. Mas o que acontece é o seguinte: se nós sofrêssemos tudo o que merecíamos, é porque Deus seria justo, não é? Deus é justo? Então a gente sofre tudo que merece? Não. Não. Porque Deus, além de justo, Ele é misericordioso e bom. Então a gente sempre sofre menos do que merece. Como assim? Quem são os autores das doenças? Nós. E a misericórdia se manifesta na Novalgina, Tilenol, aspirina, cirurgia reparadora e um monte de coisas que vêm da misericórdia divina. Não foi você o responsável pela doença, devia pagar até o fim. Mas não é assim que funciona. Da mesma maneira, você vem com o potencial de um transtorno mental grave. E você que é pai e tomou conhecimento